Hoje vamos falar de Santa Cecília, que nasceu provavelmente no ano 150 em Roma. Era filha de um senador romano da família nobre dos Metelos. Era cristã e desde pequena fez voto de castidade para viver o amor de Deus e de Cristo. No transcorrer normal de sua vida, quando jovem, ela foi prometida e dada em casamento a um jovem chamado Valeriano. No dia do seu casamento, ela chamou seu noivo, disse a ele toda a verdade sobre sua fé, disse que tinha feito voto de castidade para Deus e começou a falar das glórias de Deus e de Jesus Cristo ao jovem, que ouvia, boquiaberto com a força de suas palavras e a convicção que vinha de seu coração. Tamanho foi o poder das palavras de Cecília que, após ouvi-la, ele se converteu, entendeu a promessa de sua noiva e disse que iria respeitá-la em sua decisão. Naquela mesma noite, ele recebeu o batismo. Valeriano contou o que ocorrera para seu irmão Tibúrcio e este também, impressionado, se converteu. Ambos eram pagãos. Santa Cecília, então, vendo a maravilha de Deus, estava operando através dela. Agradecida, cantou para Deus: Senhor, guardai sem manchas o meu corpo e minha alma, para que não seja confundida. Foi um canto inspirador, emocionante, tocou profundamente o coração de todos e por isso ela é considerada a padroeira dos músicos cristãos. O prefeito de Roma, Tursus Amaltius, teve conhecimento da conversão dos dois irmãos e quis o tesouro dos dois irmãos, nobres e ricos. Os dois irmãos, porém, já tinham distribuído todos os seus bens aos pobres. O prefeito de Roma exigiu então, sob pena de morte, que os dois abandonassem a nova fé. Os dois, porém, alimentados com a força do cristianismo nascente e cheios do poder de Deus em seus corações, não renegaram sua fé e foram condenados à morte e decapitados. Santa Cecília, logo em seguida, foi chamada ao Conselho Romano. Isso aconteceu mais ou menos no ano de 180. O conselho exigiu primeiro que ela revelasse onde estaria o tesouro dos dois irmãos, e ela disse que tudo já tinha sido distribuído aos pobres. O prefeito, furioso, exigiu que ela renunciasse à fé cristã e adorasse aos deuses romanos. Cecília negou-se, mostrando muita coragem e serenidade diante de todos. Condenaram-na à tortura, mas, estando ela diante dos soldados romanos para ser torturada, ela falou a eles sobre as maravilhas de Deus, sobre a verdadeira religião, sobre o sentido da vida, que é o seguimento de Jesus Cristo. Os soldados, maravilhados com uma mensagem que nunca tinham ouvido, ficaram do lado de Cecília, dizendo que iria abandonar o culto aos deuses. Essas inúmeras conversões foram milagres que Deus operou através de Santa Cecília, para que essas pessoas alcançassem a felicidade e a salvação. O prefeito, então, aborrecido e furioso, deu ordem para outros algozes trancarem Santa Cecília no balneário de águas quentes do seu próprio castelo, logo na entrada dos vapores, que era do castelo. Ali, ela seria asfixiada pelos vapores ferventes que aqueciam as águas e ninguém conseguia ficar ali por mais de alguns minutos. Era morte certa. Porém, para a surpresa de todos, milagrosamente ela foi protegida e nada lhe aconteceu. Todos ficavam impressionados com a fé daquela jovem, frágil, que enfrentava a morte sem receio por causa da grande fé que tinha em seu coração. Mas o prefeito, irredutível, mandou que ela fosse morta com 3 golpes de machado em seu pescoço. O algoz obedeceu, mas não conseguiu arrancar sua cabeça, coisa que ele estava acostumado a fazer com apenas uma machadada. Santa Cecília permaneceu viva ainda por 3 dias, conversando e dando conselhos a todos que corriam para vê-la e rezar por ela. Imagina vocês, uma mulher que tomou 3 machadadas no pescoço. Estava ela com praticamente feridas abertas e ela continuava pregando a palavra de Deus. Ela continuava evangelizando, ela continuava convertendo pessoas. A força de Santa Cecília é impressionante. Por fim, ela veio a morrer. Santa Cecília pediu para o Papa entregar todos os seus bens aos pobres e transformar sua casa numa igreja. Antes de sua morte, em seus últimos momentos neste mundo, sentindo que sua missão estava cumprida, mesmo ela sendo ainda tão jovem, Cecília conseguiu cantar louvando a Deus e cantou várias canções
glorificando a Deus. Por isso, ela é padroeira dos músicos e da música sacra. Depois disso, fisicamente frágil e interiormente forte, a jovem romana, que desafiou os poderes deste mundo, entregou seu espírito ao Pai Celestial. Após sua morte, ela foi sepultada pelos cristãos na catacumba de São Calixto e desde então passou a ser venerada como mártir. O túmulo de Santa Cecília ficou desaparecido por muitos séculos. No século IX, Santa Cecília apareceu ao Papa Pascoal I, lá pelo ano de 817 a 824, que foi o tempo que esse Papa ficou na igreja. Logo após esse fato, seu túmulo foi encontrado e lá estava o caixão com as relíquias da santa. Ela apareceu para o Papa Pascoal I e disse aonde estaria o seu. Mandou uma força aí para poder encontrar esse caixão dela junto com as relíquias que estavam juntos ali ao corpo de Santa Cecília. O corpo dela estava intacto, na mesma posição em que ela foi enterrada. Ao lado da santa estavam também os corpos de Valeriano e Tibúrcio. No ano de 1599, o cardeal Sfondrati mandou abrir o túmulo de Santa Cecília, e seu corpo foi encontrado na mesma posição que estava quando o Papa Pascoal I a encontrou. Sua festa é celebrada em 22 de novembro, dia dos músicos e dia da música. Ó gloriosa Santa Cecília, que os vossos exemplos de fé e virtude sejam para todos nós um brado de alerta, para que estejamos sempre atentos à vontade de Deus, na prosperidade como nas provações, no caminho do céu e da salvação eterna. Santa Cecília, padroeira dos músicos e artistas, rogai por nós.